E por falar em medalha, eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre esse ineditismo, sobre essa medalha de bronze, que foi a primeira na história da ginástica, né? A ginástica costuma nos agraciar com muitas medalhas e muitas figuras importantes no esporte e que nos dão muita alegria. Então, de certa forma, ficamos mal acostumados. Mas eu queria que você falasse da importância dessa medalha em equipes para a ginástica e para a continuidade do esporte. A ginástica iniciou sua participação olímpica apenas em 1980 e, a partir daí, nós estamos acompanhando a grande evolução. E, pela primeira vez, nós tivemos esta possibilidade, tivemos grandes ginastas, desde Luísa Parente, Daniela Hipólito, Daiane dos Santos e outras mais ginastas, mas como equipe foi a primeira vez que nós realmente tivemos uma equipe em que, com a apresentação de todas, nós conseguimos esta classificação. Quer dizer, nós podíamos sonhar com esta medalha. E qual a sua opinião sobre a nossa enquete? O momento dessa medalha? A Ana já respondeu aqui pra gente, falando um pouco, mas qual momento você acha que significou o momento dessa medalha? Que foi, é lógico, a união da equipe e todo o feito que elas tiveram juntas, mas foram momentos muito marcantes, né? O momento em que a Flávia foi competir com o supercílio machucado, né? O salto da Rebeca, que era muito esperado e que traz uma pontuação expressiva para a equipe. E também a Júlia se recuperando após uma queda, que toda vez que nós vemos é comum, mas toda vez que nós assistimos uma queda é impactante para o espectador e ver o atleta se recuperar e depois voltar lá com o apoio de toda a equipe. Desses momentos, qual que te causou mais emoção ali durante a conquista desse bronze? Bom, não podíamos falhar e nós iniciamos a competição no aparelho que é considerado o mais fraco do Brasil, que são as paralelas. E passamos relativamente bem. A Lohane apresentou uma série com algumas falhas, a gente esperava um pouquinho mais. A Flávia, depois desse acidente que nos assustou, mas nós conhecemos o quão guerreira ela é, então nós tínhamos certeza de que ela ia se superar, e a Rebeca acertou. Mas chegando na trave, que é um aparelho também muito bom do Brasil, mas é um aparelho milimétrico, qualquer titubeio derruba, né? Então, a queda da Julinha a gente não esperava, mas é uma competição, né? E depois pode ver que as chinesas, que era o aparelho mais forte delas, ela também caiu, né? Então acontecem essas coisas. E também, tecnicamente, nós sabíamos que a nossa equipe era muito mais forte no solo e no salto, que eram os últimos aparelhos. Por isso, a esperança e a expectativa de medalha ficou até o fim. Então, todos os momentos são muito marcantes, todas as ginastas são muito importantes. É isso aí, e essa parte cultural do esporte é muito legal a gente falar para que as pessoas entendam por que elas reagem de uma certa forma, o que é o andamento da competição. Inclusive a Ana queria fazer uma pergunta para a Yumi, né, Ana? Sim, Yumi, eu queria te perguntar, aproveitar a sua experiência, sua expertise como árbitra. O Brasil teve um momento, numa das provas da Flávia, não me lembro se foi na barra ou se foi na trave, que eles pediram revisão da nota dela, e houve muita reclamação na internet. A gente sabe, claro, da torcida, como a Flávia falou, muito emocionada, mas alguns torcedores reclamaram de o Brasil ter sido muito punido com alguma tirada de pontos, e outras atletas nem tanto, de outros países. Eu queria pedir sua opinião sobre essa análise geral das outras atletas também, e do Brasil, se você acha que foi correto, ou se teve alguma das categorias que o Brasil poderia ter tido uma nota melhor. Olha, infelizmente a Flávia, no dia da classificatória, teve uma queda inesperada, porque a Flávia era cotada para ser medalhista na prova de trave.
ela é uma especialista, é maravilhosa, mas naquele momento aconteceu. E hoje, com todos os problemas que ela teve, ela facilitou bastante a sua série. Teve algumas pequenas falhas, né, ou falhas médias, que infelizmente, não, até infelizmente ou não, ela fez uma série brilhante, né, dentro das possibilidades, porque realmente, depois de sofrer uma lesão, né, que a gente nunca tinha visto, porque uma lesão que aparecia no rosto, né, é admirável, é maravilhosa. Elas estão de parabéns, realmente, né, Yumi? E ficamos Não todos sei muito se eu felizes. consegui, não sei se eu consegui responder, mas ela teve que facilitar um pouquinho as suas séries, né, para conseguir cravar. Que o mais importante naquele momento é não errar, né? Porque as notas são divididas em dificuldade, né? Então, dificuldade são considerados os 8 elementos de maior dificuldade. E depois, cada aparelho tem alguns requisitos, que vale 2 pontos, e vai se somando, e depois todas as ligações difíceis também são pontuadas de mais 0,10 ou mais 0,20, e depende do aparelho, tem também alguma bonificação. E aí temos mais 10 pontos da execução em que vão sendo descontadas todas as falhas pequenas, pequenos desequilíbrios, pequenos problemas posturais são descontados de 0,10, as falhas médias 0,30, as falhas graves, aquela falha de quase cair, né? E se balançar é meio ponto, e se cair é 1 ponto de penalização. E aí, então, é que é feita uma somatória da nota de dificuldade e a nota de execução. Então, nós, como árbitros, sempre dizemos, é melhor facilitar e fazer segura do que buscar um 0,10, um elemento de maior dificuldade que não esteja seguro. Muito obrigada, Yumi, por toda a sua expertise aqui, nos explicando, né, exatamente o que acontece. Conseguiu, sim, muito bem. Eu acho que nós é que somos todos emocionados e ficamos achando que sempre que um brasileiro não vai bem, alguma coisa estava contra ele ou fizeram errado, né? E, na verdade, tem toda a regra, toda a justificativa, e mesmo quando pedem revisão, quando tem dúvida, né, existe toda uma explicação por trás. Mas nós vamos sempre torcer para os brasileiros e achar que eles deveriam ter recebido nota melhor, né? A gente fica sempre com esse coração apertado. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição em aparecer aqui no Destino Paris e participar conosco, Yumi. Muito obrigada. Espero ter conseguido fazer uma análise razoável, né, em relação a esse brilhante resultado. Sem dúvida, e com certeza estaremos falando muito mais depois sobre outros resultados muito alegres da ginástica, que vem muito mais por aí sobre a ginástica, não é mesmo? A nossa possibilidade com a Rebeca ainda é muito grande, né? Então, estamos aguardando aí mais 3, 4 medalhas. É isso. Obrigada, Yumi. Um prazer. Eu que agradeço. E agora nós vamos seguir com a Juliane Serrazoli, direto de Paris, com algumas notícias, boas e outras nem tanto. Juliane, tudo bem? Olá, Flavinha, tudo bem? Hoje eu estou entrando na frente do Roland Garros. Não sei se vocês conseguem ouvir ainda, mas ainda tem jogo rolando por aqui. Tem a França em quadra aqui, e quando a França está em quadra por aqui, você percebe o barulho, porque os torcedores estão indo à loucura com a França toda vez que tem tenista aqui nas quadras. Bom, as notícias boas, acho que eu vou começar pelas notícias ruins. As notícias ruins aqui do tênis, onde eu estou, é que as duas duplas brasileiras que jogaram hoje perderam os seus jogos. Então, o jogo que a gente sabia que iria acontecer era o jogo
do Thiago Wilde e do Thiago Monteiro, a dupla masculina. Eles perderam por 2-0 para uma dupla muito forte dos Estados Unidos. E depois desse jogo, o Thiago Wilde, ele recebeu a notícia de que ele iria competir também nas duplas mistas. Houve uma desistência, eles eram os primeiros suplentes, então Thiago Wilde e a Luísa Stefani, que é medalhista de bronze de Tóquio, eles entraram às pressas, jogaram contra uma dupla chinesa e acabaram perdendo também. Um jogo que foi bastante disputado até o final. Ele foi para o super tie break, que é um tipo de um regulamento diferente que a Olimpíada usa, né? Então, quando você tem uma competição de duplas, você tem 2 sets e depois é um super tie break, vai até 10 só uma vez. Não tem game, não tem como geralmente acontece nas partidas de tênis. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas agora deve ter sido um ponto decisivo aí a favor da França. Deu para ouvir um pouquinho as notícias negativas, sim. Essas notícias negativas aqui da parte do tênis. Positivo para os fãs de tênis é que Rafael Nadal segue nas Olimpíadas. Ele está numa dupla super estrelada aí com o Carlos Alcaraz. Acho que o grande ouro que a Espanha está esperando nessas Olimpíadas vem dessa dupla. O problema é que essa dupla nunca jogou junta. Hoje foi a segunda vez que eles jogaram juntos e eu perguntei para o Alcaraz o que ele achou. Ele falou, não, a gente está melhorando muito, mas mesmo assim foi outra partida que foi para esse super tie-break. Então, 1-7 para um 7 para o outro. Eles estavam jogando com uma dupla holandesa que também não costuma jogar junto, então não são duplistas que estão acostumados a jogar juntos. E mesmo assim, eles sofreram um pouco para vencer. Mas passaram. Agora, Nadal com o Alcaraz, eles estão nas quartas de final do torneio de duplas masculinas aqui em Roland Garros. E, Juliane, tenta passar um pouquinho para a gente que não está aí, o clima na arena, né, com a participação do Nadal, com a participação do Alcaraz, como é que está quando surgem esses atletas e também com os atletas próprios dos outros países, como é que está o clima do tênis, com todos esses atletas estrelados se enfrentando e colocando o pessoal em alvoroço, né, em pleno Roland Garros? Não, com certeza. O grande jogo que a gente teve, muito esperado, foi o jogo de ontem, o Nadal contra o Djokovic. O próprio Djokovic falando, talvez seja a última vez que a gente vai se encontrar. O Nadal está há 2 anos com muitos problemas físicos, está realmente tentando adiar a sua aposentadoria. Ontem, depois do jogo, ele levou um 2-0 nesse jogo, 6-1, 6-4, aquele 6-1 foi dolorido, estava 6-1 e depois 4-1, e ele foi buscar um 6-4 ainda no final, né, contra, né, o Djokovic ganhando por 2-0. Depois dessa apresentação que não foi muito boa, todo mundo perguntou, né, e aí, você vai se aposentar, há 2 anos você está sofrendo com uma lesão do quadril, ele tem um problema no psoas, que é um músculo muito difícil de tratar, e ele falou, eu não quero pensar nisso, eu quero pensar nessa medalha olímpica, ele que já é 2 vezes medalhista de ouro nas Olimpíadas, mas lá em Pequim. Então, toda vez que o Nadal entra em quadra, porque todo mundo sabe que é um momento muito especial para ele, tem um apoio muito grande, ele contra o Djokovic foi Rafa o tempo inteiro, inclusive o Djokovic, quando ele fez 5-4, ele fez assim para a torcida, vocês não vão berrar agora para mim, que realmente a torcida estava toda para o Nadal, mas em todos os jogos, inclusive queria destacar os jogos do Brasil, tem um contingente brasileiro muito forte aqui, então eu colocaria na lista ali, primeiro, os franceses, fazendo muito barulho por aqui, e em segundo lugar, os brasileiros, apoiando todos os jogos do Brasil, né? O Brasil, infelizmente, agora está fora do torneio de duplas, de duplas com a dupla mista, com a dupla masculina, está dentro ainda com a dupla feminina, que é a Luísa com a Bia Haddad, e a Bia Haddad está fora, todas as meninas e os meninos do Brasil estão fora no torneio de simples, mas todos os jogos, o que não faltou foi o apoio da torcida. E Ana, você está acompanhando o tênis aí?
Sim, até ontem eu assisti o jogo, um pedaço do jogo da Bia com a Luísa, e ia até perguntar para a Juliane como tá essa expectativa em cima delas, né? A Bia, a gente sabe, é um grande nome, a Luísa tem essa questão de ter vencido uma medalha, né? Ter conquistado uma medalha em Tóquio, então a grande expectativa do tênis brasileiro realmente é com essa dupla, né? Acho que é onde a gente tinha mais chances de chegar mais longe. Como foi esse jogo de ontem, estando aí ao vivo, e quais as expectativas para a sequência delas? Foi um jogo que começou um pouquinho complicado, porque o jogo de simples, a Bia, ela perdeu esse jogo mais ou menos 1h30 antes de entrar em quadra para esse jogo de duplas, né? E ela sentiu muito, porque foi uma performance muito ruim dela, principalmente no saque. Ela começou esse jogo sacando, e não sacando muito bem. E aí que entra a coisa da dupla, né? Que como é importante você, no jogo de duplas, que uma vai puxando a outra. Porque a Lu lá na frente dos voleios batendo todas, isso foi dando confiança para a Bia também, ela foi crescendo e elas parecem muito complementares na quadra, né? A Bia vai muito bem no fundo de quadra, a Luísa vai muito bem na frente, né? Mais perto da rede, e elas tiveram um bom jogo, não foi uma lavada, elas estavam jogando contra uma dupla chinesa, mas de qualquer maneira foi mais uma boa partida aí para elas seguirem aqui na Olimpíada. Elas jogam amanhã contra uma dupla do Reino Unido. Wow.